Olá! Seja muito bem-vinda a mais uma aula semanal aqui na nossa Sociedade Constância. E hoje eu quero falar de um assunto muito importante, que são os stories. E a metodologia que minha sócia e eu que a gente vem usando, seguindo há quase 2 anos no Instagram, onde a gente já conseguiu com ela aumentar os views e conduzir a audiência a fazer compra pelos stories, resultando aí num faturamento de menos de 11 meses em R$ 350 mil, mais ou menos, só com os stories e reels ali. Então, hoje, e principalmente sobre os stories, tá? Então, a gente utiliza estratégias de narrativa para atrair mais pessoas, visando o engajamento e o uso do algoritmo ao nosso favor. Sendo assim, é necessário se preocupar com a audiência e também com o algoritmo, né? Não só com o algoritmo ou só com a audiência. A gente precisa se preocupar com os dois e é isso que eu venho trazer aqui. Mas antes de falar como fazer os stories, a gente vai abrir um bloco aqui do que não deve ser feito, tá? Porque o que não deve ser feito, só de você não fazer isso daqui, você já sai ganhando aí nas redes sociais. Então vamos começar aqui. Serão deixa eu ver aqui quantos pontos separei para você já ficar já ir me acompanhando. São 17 pontos do que não fazer. Então, a primeira dela, abusar das estratégias de engajamento. Quando você faz apenas esse tipo de conteúdo, que é aquele, por exemplo, clica aqui, você prefere esse ou prefere aquele, você está produzindo somente para o algoritmo. Use as ferramentas de engajamento, porém não abuse, pois fica chato e mecânico. Então, quando você for usar por exemplo, um sticker lá, o balãozinho, usa porque vale a pena mesmo, porque aquele emoji combina com a sua marca, não só porque você quer a todo custo o engajamento. Número dois, sequências longas demais. As pessoas não aguentam sequências longas de stories. Elas pulam. Então, elas estão impacientes, cada vez mais viciadas em vídeos curtos. Então, sendo assim, as informações elas precisam chegar mais rápido, empreendedor. Então, o Instagram não é mais lugar de vídeos longos. Você pode reparar que com o passar do tempo, aquela aba de vídeos, onde iam as lives e os vídeos maiores de 15 minutos, ela até sumiu. Agora, todos os vídeos ficam ali na aba Reels. Então, o Instagram não é mais um lugar de vídeos longos. Três, que você não deve fazer sequências longas no mesmo cenário e período do dia. Se você for fazer uma sequência longa, se for necessário, faz uma quebra, pois isso entretém e é uma maneira de fazer o seu seguidor ficar focado ali em você. Então, varie os lugares, os cenários, os momentos de postagem dos seus stories também. Não posta tudo de uma vez só. Se for preciso se aprofundar no assunto, quebre ao menos em 3 momentos do dia. Vá postando a cada 30 minutos. Grava todos e vai liberando ali a cada 30 minutos. É bom que a sua bolinha vai indo sempre sendo um dos primeiros lá na tela do feed do seu seguidor. Número 4, sequências longas e sem legenda. Antecipa ali um pouquinho que você está colocando um pequeno texto, o que você está falando, escrito, sabe? Você coloca um textinho ali, isso gera curiosidade da audiência em querer continuar assistindo. Ou, por exemplo, é um assunto que ela quer assistir, mas ela não pode ouvir depois, ela fala assim, "Ô, pô, deixa eu pular aqui, que daqui a pouco eu volto, que esse assunto me interessa." Então, sempre coloca uma legenda ali. Fazer sequências longas sem legendas, ó, não pode. Outro, número 5, usar textos muito longos. A gente pediu para colocar legenda, mas é preferível que você fracione o texto e quebre em vários stories do que muito texto em uma página só. E se mesmo assim for preciso colocar um texto um pouco maior, grife, coloca em destaque as palavras mais importantes. Número 6, texto ilegível, fontes misturadas. Tenta manter uma identidade visual e evite usar toda hora uma fonte diferente, sabe? Presta atenção no fundo da foto. É preciso ter um contraste ali para as pessoas conseguirem ler. Muda o filtro da foto de fundo, se necessário. Então, mas sempre tenta deixar legível o que está escrito. Número 7, excesso de movimentação. Se incomoda, gera uma sensação ruim, sabe? Quem está assistindo. Então, tenta ficar um pouquinho mais estável.
Por mais que você tenha que quebrar o cenário, por exemplo, cenário um, você está gravando aqui, 2, dá uma quebradinha de cá, mas não é a câmera movimentando assim o tempo todo. Número 8, vender antes de gerar desejo. Desperta o desejo antes de mostrar o resultado dos seus clientes e o quanto o seu produto e serviço é muito bom. Desperta o desejo primeiro. Não transforma os seus stories apenas num lugar de venda. Número 9, conteúdo impertinente, filho, pet, homenagem de aniversário. Não fica o dia inteiro filmando seus animais, os filhos, ou algo que você gosta muito e tenha vontade de mostrar o dia inteiro. Se o foco do seu perfil não for esse, espere as pessoas te pedirem para mostrar. Se isso não está acontecendo, se as pessoas não estão te pedindo para ver, é porque você já está mostrando demais. Ah, homenagem de aniversário. Pra quê, gente? Já não é meu adolescente mais não, para com isso. Manda uma mensagem no WhatsApp, faz uma ligação para a pessoa. Número 10, não acompanhar suas métricas. Estabeleça um dia da semana para fazer seus prints e saber se você está crescendo ou não. E mantenha esse controle. Pois se você não monitora, você não saberá se está crescendo e não terá como investir em novas estratégias. Então entra lá nos insights do Instagram e dados da sua conta. Se nada aparece para você, é porque seu perfil está fechado, está privado, tá? Se você quer profissionalizar o seu perfil, mantenha-o aberto. E faz esse relatório dos prints, anota quantos views, quantos seguidores, qual a sua média de likes e de comentários. É importante ter essas metrificações. Ah, Amanda, mas eu não sei fazer o cálculo de média. Pega ali a maior visualização, a menor visualização que está no meio é a média. Pronto, não precisa ser um mestre em matemática. 11. Baixa resolução. Se você está com a baixa resolução, evita colocar filtro, porque o filtro ela agrava a resolução ruim e abaixa a iluminação também. Então, se o seu celular não está tão bom, vai para um lugar aberto, luz natural. As pessoas estão acostumadas a ver imagens de alto nível, com boa resolução. Então, evite usar o celular com baixa resolução com a câmera suja, filtro. Pois piora ainda mais a imagem. Você não tem que sair para comprar um celular novo, não. Mas usa essas estratégias. Grava numa luz natural. Ela deixa a gente até mais bonito. 2, desânimo na fala. Não seja a pessoa que deprime. Seja a pessoa que levanta. Esteja presente, conectada com o momento ali nos stories. Passe alegria, motivação, sem exagero. Seja você mesma motivada. Adeque a sua linguagem, animação e alegria. Ponta acima do seu normal de energia para que a câmera consiga captar. Mas sem exagerar. Ponte assim. 13. Incentivar as pessoas a saírem de seus stories. Nossa, isso aqui eu vejo demais. Isso aqui é uma das coisas assim que é gol contra e as pessoas continuam fazendo, mesmo sabendo que não é para fazer. Toda vez que você usa um link ou faz um repost, uma indicação de post de alguém, acaba tirando a pessoa dos seus stories. Então, quando você coloca uma ferramenta de interação muito próxima ali da lateral da direita e a pessoa clica errado, ela pula para o próximo story. Então, use as ferramentas sempre do lado esquerdo. Não sei se você está espelhando aí para vocês, mas use as ferramentas do lado esquerdo ali do seu celular, onde a pessoa vê, sabe? Ela olha ali do lado esquerdo, para a pessoa não clicar errado. Pois isso acontece, ela vai para o próximo story, porque se ela clicar ali sem querer, ela vai para o story anterior, e isso pontua bom para você. Quando você posta ali algo, reposta para alguém, você está tirando a pessoa dos seus stories. Então, você está tirando ela dali e levando ela para um outro story. Se você parabeniza alguém pelo aniversário, você coloca um arroba, você está clicando e mandando a pessoa para outro story. O algoritmo entende que aquilo ali está muito ruim e começa a parar de te indicar. Então, busca não tirar as pessoas dos seus stories. E se você tiver que fazer isso, faz com sabedoria, sem encher de link até o final. Se você precisar fazer uma venda, né? Todos os dias, evite colocar link no primeiro story, pois a sua audiência ela tende a cair quando você coloca o link, o arroba. Então, coloca lá no terceiro, no quarto, quando tem que colocar.
Então, analisa também se vale a pena repostar ou indicar o post de outros perfis o tempo todo, pois isso leva a pessoa a sair de seus stories para ver o perfil indicado. Então, tem estratégia, escolha o momento certo para fazer repost e indicação de recebidos, tá? Porque logo vocês começam a receber recebidos, eu espero. 14. Usar palavras proibidas. Se comunique no Instagram, empreendedora, como se você estivesse com uma criança na sala assistindo. Use alguns símbolos para esconder as palavras que uma criança de 5 anos não pode ouvir. Use sinônimos, crie seu próprio vocabulário. Observe outros infoprodutores que fazem sem sofrer bloqueios. Palavras e falas que devem ser evitadas são aquelas que têm violência, assassinato, suicídio, morte, roubo, entre outras desse tipo. Se você usa, naturalmente o algoritmo vai reduzir o seu alcance. Por quê? Porque o Instagram é uma rede social baseada no conceito family friendly. Então, se você precisar usá-la, descaracterize com algum símbolo, asterisco. Se você mantém esse raciocínio, não terá problema, tá? Eu tô falando algo que uma criança pode ouvir? Não, então não vou falar. Ou vou descaracterizar. Eu prefiro não usar. 15, usar nome de outras redes sociais. Evite usar o nome de outras redes, pois pode diminuir alcances. Pode ser teoria da conspiração, mas vamos evitar, tá bom? 16, usar muitos stories com muitas músicas. Usar muitas músicas pode dar problemas com direitos autorais. Os seus stories, reels, posts podem ser apagados, tá? Quando eu digo para você usar muita, por exemplo, você faz 4 stories seguidos com a mesma música. Eu uso um pedacinho aqui, continua ela de cá, continua ela de lá. Isso pode dar problemas com direitos autorais e seus stories podem ser apagados. Use sem exagero, com equilíbrio. 17, e último do que não fazer, não ser constante, desaparecer, não desapareça. Se você tiver de férias, apareça do mesmo jeito. Se acontecer, só volte. Mas evita sumir. Tenta manter ao menos alguns stories por dia. Tenta manter pelo menos 3, 5 stories por dia. Pensa sempre. Como que você se sente quando você está assistindo seus stories? Por qual motivo que você pula os stories de alguém? Comece a passar a fazer esse estudo. Faça essa reflexão para não cometer os mesmos erros. Anote o que te atrai, o que te repele. E te dará muito mais base para a produção do seu conteúdo. Tá bom? E agora eu vou tomar aqui um golinho do meu café e nós vamos partir para o que fazer nos stories. O que fazer? São quantos pontos? Já falo para vocês aqui. Eu, pelo menos, gosto de começar algo sabendo quantos pontos eu vou abordar. E saber que horas vai mais ou menos terminar. Então, são 25 pontos do que fazer, tá? Toma uma aguinha aí, pega seu caderninho e vamos começar. Definição de valores e objetivos. Defina o que é importante ter. Tenha intencionalidade em tudo que você faz e o que você mostra ali nas redes sociais. Qual é a sensação que você quer transmitir para os seus seguidores? Saiba com quem você quer falar e os seus objetivos para encantar essas pessoas. O que que você quer expressar no seu conteúdo? O que cabe? O que não cabe nele? Vai gerar algum valor para você? Tudo tem que estar conectado com o que sua marca quer atingir, tá? Não se esqueça que nós trabalhamos com o algoritmo e com as pessoas. É importante estabelecer uma conexão, pois pessoas, elas se conectam com pessoas, já devem ter ouvido a falar isso por aí, né? Então, sendo assim, não deixe de definir os seus valores. Definição relacionadas a Primal Brand. Ponto 2. Pense no seu brand como um todo, na sua marca. Como que você vai chamar a sua audiência? Você tem uma maneira específica de chamá-los? Olha, isso é um gatilho forte, tá? Você não tem que usar.
Mas se você usar, ele é um gatilho forte ao ser usado para criar um sentimento de pertencimento de comunidade. Veja o que que tem a ver com você, com a sua marca, com a sua produção de conteúdo. Precisa ser algo original, inédito? Não. Você pode chamar da mesma maneira que qualquer outra pessoa chama. Achou legal, usa. Emoji, você tem algum emoji? Caso não tenha, pergunte para sua audiência qual é o emoji que faz eles lembrarem de você. Ajude a audiência a construir esse significado com você. Hashtag. Você tem um hashtag? Segundo o Gary Vee, antigamente as hashtags eram utilizadas para agregar assuntos nas plataformas, né? Entretanto, atualmente também nós usamos como slogans, como grito de guerra, de forma que o algoritmo associe sua marca, sabe? Então, pensa na hashtag, usa uma que tenha tudo a ver com você, com sua marca, com seu produto e serviço. Quando você menos esperar, a audiência ela já começa a usar e vira meio que uma marca registrada sua, sabe? E rituais, quais são os seus rituais? Se ainda não tem, cria. Que ritual que você pode criar para fazer sempre ao iniciar o seu dia? Não necessariamente precisa ser todos os dias, tá? Mas cria alguma repetição para sua audiência. O primeiro story do dia, ele é sempre o mais importante. Então, a melhor maneira de começar o seu primeiro story do dia é iniciando uma conversa e fazendo com que as pessoas te respondam. Então, usa essas ferramentas, reação, enquete, localização, horário, etc. A ideia é que elas interajam, reajam nesse primeiro story do dia. Por exemplo, ritual, a iniciar o dia. Uma frase do dia, look do dia, meditação, bom dia com café, chá, suplemento. Algo que faça sentido com você, com a sua marca. Aqui é o seu brand, tá? Não é só sobre a sua audiência. Você, sua marca, é contra o quê? Se posicione dentro do seu nicho, no que é importante para posicionamento da sua marca. O que que você é contra? O que que você não admite? O que que você não tolera? As pessoas elas compram o nosso barulho, empreendedora, quando elas se identificam, tá? Quando elas curtem e gostam. Então só é possível gostar daquilo que se conhece. Então, se você esconde o que sua marca verdadeiramente é, não tem como gerar essa conexão, percebe? Autoridade. No seu nicho, o que te traz autoridade? Analise de maneira que você pode se posicionar e demonstrar autoridade. De que maneira você pode mostrar seus resultados? Mostre resultados como uma identidade visual. Isso é, mantendo sempre o mesmo padrão. Por exemplo, se você for mostrar um resultado de uma cliente, mantém sempre aquela mesma música, aquela mesma cor, ou o mesmo GIF, mesma imagem, foto, para as pessoas começarem a bater o olho e falar: olha, já vamos ver um novo resultado daqui nesse perfil. Se você não mostra, as pessoas não vão descobrir. Depoimentos, exemplo, depoimento, curso que você fez, diploma, experiência na área, origem e valores. Documente suas origens, seus valores. Sempre que tiver novos seguidores, conte sua história. Histórias geram conexões. Conte o que você está passando ou já passou para chegar onde quer. É gostoso ver a trajetória das pessoas, sabe? Então lembre-se de que o conteúdo não é só sobre você, é sobre você e sua comunidade. Então abra a comunidade para as pessoas se manifestarem também. Construa essa narrativa nos stories, mostre sua evolução. Piadas internas. Quais piadas internas você já tem ou pode criar com a sua audiência? O que mais vai trazer resultado para os seus stories é dar oportunidade para a sua audiência falar com você, sabia? Não apenas responder direct, mas printa ali a pessoa quando ela mandar a dúvida para você, traz essas respostas para os seus stories, faz com que as pessoas sintam de fato que estão consumindo conteúdo junto com você, consumindo e consumindo. Se for o fato, se for o caso,
Coloque, tampa o rostinho da pessoa ali, mas printa e manda, leva essa conversa para os stories. Falamos do brand, agora a parte 3, organizar o calendário da semana e do mês. Quanto mais organização você tiver, mais qualidade você terá na sua produção de conteúdo, tá? Então, monte um calendário com foco de cada dia, semana e mês. Número 4, definição de quadros semanais. Crie quadros semanais, crie brincadeiras, alívios cômicos no meio do seu conteúdo mais denso. A construção de quadro empreendedora é uma ótima maneira de atrair novas pessoas. Além de aumentar a interação, o engajamento e reforça a sua autoridade. Então, mesmo que você esteja começando, interaja como se você tivesse muitas pessoas te assistindo. Peça os amigos e familiares para interagir, crie uma conversa em que ferramentas de engajamento têm a função de fazer com que elas participem da produção de conteúdo junto com você. O conteúdo não é sobre você, mas sobre você e sua comunidade. Então, sempre que for usar ferramentas de participação da audiência, por exemplo, enquete, votação, respostas em caixinha, faça de maneira com que as pessoas tenham curiosidade no resultado e queiram de fato saber a resposta. Ative essas curiosidades em relação a tudo, para que as pessoas interajam e você se beneficie disso. É necessário que essas interações empreendedoras sejam úteis para elas também, sabe? Senão elas param de interagir. Então, quando você pode colocar algo sim ou não, algo que realmente transforma esse momento de interação em um momento legal para da sua audiência. Guie a audiência na criação de conteúdo e troca de ideias com você. Pense no que gera identificação e no que gera repulsa também. Cria conteúdo, porque criar conteúdo sem ajuda é difícil. Criar junto com a sua audiência é muito mais fácil, tá? Primeiro story do dia, quinto ponto. Primeiro story do dia, criar uma repetição, mais engajamento. É por meio da repetição que você pode criar significados, tá? Então faça repetições das fontes, memes, GIFs, cores, fundos, quadros, rotinas, mas não exatamente igualzinho todos os dias, mas crie um padrão. O primeiro story é o que vai determinar se o seu conteúdo será entregue para muitas pessoas ou se ele vai ficar escondidinho. Então aproveite para fazer com que elas interajam com você de maneira genuína, de forma que queiram participar, encaminhar e curtir os seus stories, tá bom? 6, contexto. Leve sempre em consideração o contexto geral do que você está inserido. As pessoas gostam de participar, se você der oportunidade, elas vão falar, porque elas gostam de participar. Não é deixar falar o que quiserem, mas conduza para que elas falem aquilo que você quer conversar, criando um contexto, levando um tema para os stories. Lembra que você é a líder da sua audiência. Então você leva ali um tema para o dia, olha, hoje nós vamos conversar sobre tal coisa. E você leva em consideração esse contexto para gerar a conversa com elas. Ponto 7, dividir seu dia, rotina, contexto. Que é esse contexto que a gente está falando. Contextualize o seu seguidor ao longo do seu dia, da sua rotina. Por exemplo, se você não quiser falar o que você está falando, mas eu responder uma caixinha de pergunta, coloca ali no fundo foto aleatória do seu dia, do que você está fazendo. Com isso, a sua audiência, ela sente que, de alguma forma, ela está acompanhando o seu dia. Coloca o horário ali, para a pessoa ver que ela está acompanhando o dia com você. É uma maneira de dividir a sua vida sem entrar muito nos temas pessoais e mostrar que você faz muitas coisas, sabe? Isso é interessante ter na sua produção de conteúdo. 8, roteiros. Organize as ideias a serem abordadas durante a semana com a criação de um roteiro. Isso facilita, principalmente no início. Então, gera antecipação nos seus stories sobre o que você vende. Deixa as pessoas saberem o que você vende de uma maneira leve. Aposto que se você perguntar ali, as pessoas talvez não vão saber o que você vende. Ela sabe que você é muito bom em algo, mas não sabe o que você vende. Então, sempre que possível, para deixar elas contextualizadas do que está acontecendo, coloca o horário, a temperatura, a localização, o que você está fazendo.
Cadência na fala e legenda, esse é o ponto 9. Fale rápido, sem enrolar, de maneira animada, com cadência, ritmo, e sempre que você puder, coloque algum texto antecipando o assunto. O ideal é legendar, tá? Pois é bom para quem, por exemplo, tem deficiência auditiva, para quem não pode ativar o som no momento, ou para quem está amamentando ali e quer assistir os stories. Fazer isso aumenta muito a sua audiência. Mas tem aquele aplicativo Edits, algumas contas já tem atualização de legenda automático ali nos stickers, ali nas figurinhas. Então, mas se não der, coloca pelo menos uma legendinha ali rapidinho, tá? O aplicativo que a gente mais usa aqui é o Edits. E agora tem a legenda direto lá nos stories também, para nós já tá liberado. Então, existe duas maneiras de você legendar: escrever um texto inteiro do que você falou, ou deixar a legenda ir aparecendo junto com a sua fala. Inteiro assim, né? Resumido, né? Isso é bom para a pessoa não pular os stories, pois no formato anterior do texto, a pessoa segura, né, a tela para ler e depois ela pula. Então, a sua entrega, fazendo a sua entrega ela diminuir. Se você colocar muito, ficar colocando muito texto para ela ficar parando e pulando, entende? Pode ser que a entrega diminui. Mas, de qualquer forma, é bom colocar um texto. Faz do jeito que você consegue. O importante é ter um texto. O ótimo é inimigo do bom. Faça o que você consegue. Prefira fazer o bom, pois se quiser fazer o ótimo, você vai acabar não fazendo nada. Então, deixe pelo menos alguma coisa escrita na tela, antecipando o assunto. Se você não conseguir legendar tudo, destaque o que é mais importante. Se tiver muita coisa escrita, destaque uma palavra ou outra. Exemplo do que você pode destacar: preço, entrega, últimos horários, últimas unidades, frete grátis, última edição, último lote, lançamento. Então, tudo que for gerar gatilho de urgência e escassez, use o destaque. Use e destaque. 10. Comunicação próxima. Nada de falar difícil, coisa técnica, tá? Para gerar identificação, as pessoas, e as pessoas te entenderem, você terá que falar e até usar gírias que a sua audiência utiliza. Então, nada de termo técnico. 11. Antecipar assunto. Sempre antecipe as coisas, pois não são as mesmas pessoas que te acompanham todos os dias. Então, se tiver algo para vender, não escolha apenas um dia na semana para falar, fala todos os dias. Todo anúncio que você for fazer, não necessariamente só de vendas, é preciso avisar várias vezes. Quem te assistiu ontem pode ser que não vai te assistir hoje. E pode ser que quem assistiu ontem pulou o story, por exemplo. Então, criar um hype é importante para tudo. Tudo tem que estar dentro de um contexto de valores que você divide com a sua audiência, tá? 12. Cuidar do visual. Cuide do seu visual. As pessoas gostam de ver beleza. Nós transmitimos mais autoridade quando nós cuidamos do visual. Então, cuida do que você mostra, pois a aparência ela importa. Lembre-se de que você está diante de seus clientes. Por mais que você está ali nos stories. Você está entrando dentro da casa das pessoas. Então, busca mostrar mais, com mais intencionalidade, a imagem que você quer que fique fixada na cabeça do seu seguidor. Então, aposte no que você faz melhor e não no que você faz pior, tá? Então, 13. Tenha coragem de ser odiada. Posicionamento. Tenha coragem de ser odiada. O grande diferencial está em você saber lidar com isso. A partir do momento que você fizer sucesso, as pessoas irão começar a te reconhecer. Então vai surgir aquelas que vão gostar muito de você e virar seus fãs, mas também as que não vão, aquelas que não vão gostar de você e irão até te odiar, talvez. Quando você começa a se posicionar e defender os seus valores que acredita, certamente isso vai começar a acontecer. Então, você está pronta para ser odiada, para ter pessoas falando da sua aparência, de seus filhos, dos seus cachorros? Não é fácil, porém vale a pena. Quando você entende que promove transformação na vida das pessoas, tudo muda. Então, quando chegar o primeiro hater, é sinal de que você está posicionada. 14. Crie hot seat. Apresente um problema e deixe as pessoas darem uma opinião. Apresente um problema do seu nicho ali.
E deixa as pessoas darem opinião, pergunte para elas. É possível abrir esse espaço para qualquer área, qualquer nicho. As pessoas adoram palpitar e se meter na vida dos outros, gente. Cria um quadro no seu perfil que dá a oportunidade delas se manifestarem com assuntos relacionados ou não ao seu tema, para criar um engajamento maior, sabe? Printe as histórias que te mandarem e peça palpite delas utilizando as ferramentas de votação. Lá nos stories, você printa o direct, coloca nos stories e utiliza a ferramenta de votação para aumentar o seu engajamento. 15. Cria a cultura do print, comprovação de resultados. Cria comprovação de resultados e dê satisfação de que você entrega como serviço, produto. Mostre com print o depoimento que o que você faz funciona. Pede depoimento dos seus clientes. Quando você começa a fazer isso, outras pessoas irão mandar depoimentos também, tá? Pois elas gostam de aparecer e de participar. Então, dê palco para os seus clientes aparecerem. E, ao mesmo tempo, para gerar prova social e autoridade para você. 16. Abrir um pouco da sua vida pessoal. Instagram de pessoas. Não precisa abrir muito, tá? Porém, mostra alguma coisa do seu dia a dia, algo que você está comendo, um pouco mais sobre seu filho, uma dica de algo que você comprou. Para perfis de loja, por exemplo, Instituto Clínico, isso não faz muito sentido. Mas a audiência ela começa a se sentir mais próxima, ter mais confiança, se sentir sua amiga, sabe? Na internet não tem nada mais poderoso do que a pessoa criar esse sentimento por você. Então, quando as pessoas se sentem sua amiga, ela começa a te recomendar. Então, cria essa sensação das pessoas se sentirem próximas o suficiente e confiar em você. Nós compramos de quem nós confiamos. Então, gera esse movimento de confiança e proximidade, independente de qual for a sua profissão, tá bom? 17. Criar desafios fáceis, projetos com sua audiência. Premiar de alguma forma. Então, crie desafios curtos com sua audiência. Também você pode criar projetos a longo prazo, se você preferir. Se você postar que está fazendo desafio com repetição, com intenção, com a hashtag, é natural que as pessoas façam também, tá? Repetição e cocriação é o poder. Tudo que você cria junto com a sua audiência é o poder. Poder, né? 18, alívio cômico. Quando estiver numa sequência muito séria, faça uma brincadeira, uma piada interna, um meme, algo que provoque leveza, uma quebra na emoção, sabe? A piada ela aproxima e ela gera um poder de influência muito grande para quem está do outro lado. Então aproveite os memes que surgem na internet para fazer isso, tá? 19, mandar voltar o story, criar urgência. O algoritmo, ele gosta de retenção, tá bom? Então, o objetivo do Instagram é que as pessoas fiquem o dia inteiro mexendo nele. Então, toda vez que você manda as pessoas para fora do app, ele não gosta. Então, quando você faz as pessoas voltar ao story, significa que ela gostou tanto e quer voltar. Falou ou escreveu algo muito importante ali, já avisa que aquele conteúdo é ouro e não vai voltar a falar dele tão cedo, ou que você vai ficar indisponível até determinada hora. Peça a sua audiência para voltar, segurar a tela, anotar ou até mesmo printar. Conta que tem ouro ali naquele conteúdo e pede a pessoa para voltar. Isso aumenta a retenção. 20. Aponta o erro. Mostre uma situação e peça para a pessoa dizer o que está errado. Aproveite para comentar também, ampliar sua conversa, premie, crie competições, forme ranking. Audiência pequena te dá a oportunidade de fazer isso, esses joguinhos, essas gamificações com sua galera. Crie estudo de caso. Com isso, você mostra sua autoridade, já que está se colocando na profissão, na posição de professor, né? E cria um envolvimento em que as pessoas vão ficar votando, voltando, participando, começando a divulgar. Com a criação dessa dinâmica, vai chegar uma hora que as pessoas participaram tanto que você nem vai precisar mais se preocupar em fazer isso, que elas já vão fazendo por você ali no seu direct. 21, criar metas.
Peça para as pessoas reagirem para que você possa liberar um determinado conteúdo, ou falar de algum tema, ou responder algo. Para não depender de criar sempre essas estratégias, ficar usando as ferramentas de engajamento o tempo todo, você vai precisar criar uma cultura de participação. Então, organize esses assuntos em ideias. Crie, por exemplo, 3 meses de quadro de participação de engajamento. Monte um calendário com foco e as metas de cada dia. Quando você aprende de fato a fazer as pessoas interagirem com você, não importa mais se o Instagram cria uma nova atualização ou se o Instagram acaba, pois as pessoas irão para onde você estiver. Se você se comporta como um líder da sua comunidade, a audiência ela vai permitir ser liderada. Não é sobre você, mas sobre os valores, o carisma, a comunidade, o sentimento que você gera, sabe? 22, fazer desabafos. De vez em quando é possível fazer uns desabafos, sempre conduzindo as pessoas a compartilhar e se abrir também, tá? Mas não sangre em tanque de tubarão. Faça desabafo com aquilo que já tá meio que resolvido para você, não vai doer se as pessoas tocarem nessa ferida. 23, repetição de memes, figurinhas, emojis, músicas. Seja intencional nas suas repetições, repita. Organize os memes, organize as figurinhas, organize os jargões, emojis e músicas que você sempre vai utilizar. Organiza, deixa ali, deixa salvo para você utilizar sempre, criar uma identidade visual na mente dos seus seguidores. 24, textos. Em um texto grande, destaque as palavras mais importantes. Simplifique no máximo de um comando por story, tá? Se for para pedir uma chamada para ação, só um comando. Não, você concorda sim ou não e me fale por direct. Não, ou você concorda sim ou não, ou então me fale por direct. 25, interações. O que as pessoas ganham reagindo? Sempre que você pedir para alguém reagir, tem que ficar claro o que que a pessoa ganha quando ela reage. Em geral, a intenção do método é gerar conversa com a sua audiência, tá? Esse método aqui. Então, faça com que as pessoas participem do seu conteúdo, deixando claro que elas ganharão algo com aquilo. Por exemplo, uma pergunta sim ou não, ela responder, ela ganhar algo com aquilo, nem que seja satisfazer a curiosidade dela. Se coloque no lugar de quem está assistindo e pense se você teria vontade de reagir e responder aquilo que você está colocando. Está despertando curiosidade de ver o resultado? Se não, tá ruim. Grava novamente até despertar a curiosidade. E como que você vai pedir para as pessoas reagirem? Pode ser reagindo por direct, pedir elas para reagir por direct, clica no emoji no story, envia um determinado emoji, se você concorda com isso, ou manda uma frase e tal por direct. Saiba conduzir as mensagens que você receber no direct para puxar uma conversa com a pessoa e posteriormente fazer um processo mais ativo de vendas. Então, sempre que você for conversar ali, saiba que você vai printar. Sempre que você for conversar no direct, saiba que aquilo ali você vai printar e vai virar uma conversa. Monte um funil de venda nos seus stories e não apenas um funil de conteúdo, sabe? Tudo aquilo que a gente está falando aqui é sobre um conteúdo, mas quando as pessoas engajam e sair da inércia, ela está muito mais disposta a comprar de você, pois ela já provou que você fez diferença na vida dela. Então, primeiro ajude, gere relacionamento, confiança, gatilho da reciprocidade, para depois vender. Então, não adianta fazer tudo isso para gerar engajamento se não fizer a venda no final, tá? Então, para atrair clientes, é preciso cada vez mais usar a criatividade. Então, saia da caixinha e consuma conteúdo de outros perfis. As minhas melhores ideias, elas surgiram de outros nichos completamente diferentes do meu. Então, teste, adapte, de acordo com a sua maneira, tá? Seu arquétipo, seu estilo, sua narrativa, seu storytelling. Pense no longo prazo, em tudo que você se propor a aprender a ensinar. Independente de qual rede social ou contexto que você esteja, tem que ter narrativa, tem que ter storytelling. Você está no domínio da narrativa do seu perfil?
Está sendo a autora, diretora e roteirista da sua narrativa? Se você não está conseguindo vender, significa que você não está dando pistas na sua narrativa de como as pessoas podem te contratar. Não perca a oportunidade de vender. Se o que você tem para vender, empreendedor, é bom e ajuda as pessoas, para o seu cliente vai ser muito melhor do que para você. Então, vou citar aqui alguns perfis para vocês seguirem, que elas fazem muito bem o trabalho delas. Que é Lara Nesteruk, Nesteruk, termina com R-U-K, Kátia Damasceno e a Virgínia. Essas pessoas, elas sabem conduzir muito bem a audiência delas. Espero que essa aula tenha ajudado. Isso aqui é um conteúdo muito denso para você assistir e reassistir com o caderninho do lado. Qualquer coisa, me manda mensagem. Bora!